Eu estou fazendo esse trade aqui baseado nas referências que eu tenho. Qual que é a referência principal que eu uso? É o indicador F34. Ele me dá essa região verde, que é a região onde eu opero, a região que eu entro para fazer as compras. Então eu uso ela como um colchão de segurança, né? Para o preço passar para baixo dela, ele tem que fazer um esforço grande. E a gente vê que ele tem dificuldade sempre quando ela está vermelha de passar para cima e sempre quando ela está verde de passar para baixo. E é assim que eu utilizo essa interpretação do colchão. O preço bate nessa zona, nesta região. Então não é um ponto exato, que ele tem um alvo ali, um xizinho marcado que é para você comprar, mas você visualiza exatamente uma região. Perceba que o meu ponto de entrada aí onde eu estou comprado é uma região que eu fiz a entrada desse trade. E aí a gente tem que esperar, porque é um trade de tendência, né? Uma vez que eu estou comprando na abertura do dia praticamente aí, né? Agora são quase 10 horas, tem uma hora aí de pregão só. Então eu visualizo que ele trabalhou bastante ali dentro da região. Eu não estava operando, eu não estava na frente do computador. Quando eu liguei o computador, já estava aí o preço e foi aí. Deu tempo de pegar a entrada aí para fazer esse vídeo. Então é bem tranquilo, você visualiza essa zona, a zona bipolar que eu chamo, porque é uma zona de briga, você percebe que o preço é brigado aí, mas quando ele desponta para o outro lado, ele segue a tendência dele. Ele abriu bem no meio de uma pernada de alta, né, do dia anterior, então, obviamente, lá em cima, onde está a minha saída, como eu estou com um contrato só, é uma saída de resistência. Então é importante não brincar ali em cima, nessa região, porque sempre ele sente nas regiões de suportes e resistências. Aí olhando a movimentação do preço, ele também está vivenciando aí um momento de, de ajuste. Essa, tem uma linhazinha, aí bem nesse preço onde está agora, tem uma linha que é o ajuste do dia anterior, que também é uma região de briga. Então a gente visualiza a tranquilidade de ficar na operação. Na verdade, eu tenho essa visão de que o colchão de segurança é a região da zona bipolar. Quando ela está verde, eu me mantenho comprado. E aí eu fico tranquilo na operação. Esse sobe e desce, essa coisa frenética que acontece no candle, é aí um candle de 5 minutos, mas se você baixar o time frame aí, vai ver uma coisa maluca, né? Fazendo candles para cima, para baixo, e que isso funciona como um despertador, um desfocador da atenção, né? Ele desperta muito, a gente acaba não acreditando na direção que o preço está, porque ele rompe para cima, rompe para baixo e fica inquieto, e a gente perde esse foco, né? Qual que é o foco? O meu foco aí é único e exclusivamente no indicador F34. É lógico que eu tenho por trás aí o gerenciamento de risco, o meu comportamento, tudo sob controle, mas a gente visualiza que o preço-alvo também tem que valer a pena, né? Aí eu estou quase que 1 para 1, né? Querendo pegar R$ 110 e com o risco inicial de R$ 92. Mas esse risco ele pode ser mudado de acordo com a movimentação do preço, né? Porque você vê que a zona bipolar está bem mais acima da região de stop e normalmente não se faz um candle único daí de cima até lá embaixo, a não ser que haja alguma situação extra, né? Então a gente tem que visualizar que eu vou proteger o preço sem dúvida, mas eu também vou esperar ele pacientemente a cumprir o alvo, porque se eu não esperar ele chegar no alvo, que é na próxima região de resistência, eu vou estar matando o trade aí no meio, e se ele vai, eu também crio dilemas emocionais, psicológicos comigo. Eu tenho que estabelecer isso. Eu tenho que estabelecer os meus parâmetros, as minhas regras, porque é assim que a gente consegue definir uma operação
lucrativa ao longo do tempo. Não estou falando de uma operação apenas, né? Essa uma operação com um contrato aí, eu estou querendo tirar do mercado R$ 110. Isso aí é só ilustrativo para você visualizar o que tem dentro do indicador F34. Como que é simples a interpretação desse indicador, olhando aí a zona bipolar. Quando está verde, eu tenho que pensar em compras. Eu gosto mesmo de pegar sempre quando ele vira verde, que foi no dia anterior, né? O dia anterior ele me deu essa entrada, aí às 3 horas e pouca da tarde, ele me deu a entrada quando ele rompeu para cima, virou o indicador para verde, voltou nele, e aí depois o resto do dia foi só de alta. Esse é o movimento. Hoje o movimento já abriu dentro da zona bipolar, então ele mostra aí uma possibilidade de não seguir forte, né? O ideal é pegar logo quando ele acende verde, que aí é o primeiro toque nele, aí a probabilidade é bem maior. Hoje eu já estou com uma probabilidade um pouco menor, mas ainda seguindo a tendência que o indicador mostra. Essa é uma situação que a gente vive todos os dias, então tem que saber ler o indicador sempre com paciência, esperando o preço chegar no ponto de entrada. Quando está vendido, você tem que esperar ele chegar na zona bipolar acesa vermelha, e quando está comprado, e quando está subindo, vendido não, caindo, né? Ou quando está subindo, você tem que esperar ele voltar na zona bipolar acesa verde. E assim a gente vai se mantendo dentro de um parâmetro de operação para que a gente não se perca. E a confiança é o cerne aí, é o eixo principal da relação de operador e indicador. O operador tem que ter a confiança no indicador. Para se ter a confiança no indicador, você tem que fazer os seus backtests e você tem que fazer o seu treinamento. É como se você entregar uma chuteira para o Neymar chutar as bolas. Ele precisa se adaptar a essa chuteira nova e ele precisa treinar com ela. Assim, ele vai ver se ele se adapta. Se ele se adaptar, ok, beleza, tudo certo e tudo vai funcionar bem porque ele vai treinar em cima disso. Agora, se ele não se adaptar, não adianta ele ficar treinando, porque ele não conseguiu se adaptar a esse método. Eu fiz durante um bom tempo 2 cursos de tape reading, mas eu não me adaptei a essa chuteira, né? Não é ruim e nem é bom. É que eu não me adaptei. O meu perfil, o meu estilo de operação não se adaptou àquilo, tá? E aqui eu estou tentando até fazer praticamente um scalper, né? Pegar 110 pontos, já não é mais scalper, né? Já é 500 pontos, né? Já é um pouquinho mais de scalp, né? É um day tradezinho aqui dentro de uma perspectiva, né? O desenho aqui eu tenho que desmanchar a operação se eu estiver operando com pouco contrato, como é o caso, numa região de força contra a minha operação. Se eu tivesse com 2 ou mais contratos, eu poderia desmanchar ali na região de resistência. Mas como eu estou com um só, para gravar esse vídeo aqui, eu vou finalizar ela por ali, que ali eu acho que vai ser o problema do dia. Então, quando a gente visualiza acontecendo de novo aí, ele volta para a zona bipolar, olha lá, trabalha na zona bipolar e ali ele não passa direto, ele sempre vai encontrar dificuldades, vai ficar brigando ali, e é isso que a gente tem que prestar atenção. O formato de operação é bem simples do indicador F34. É bem simples, é isso. Dentro da zona, se estiver verde, da zona bipolar, você compra. E espera ali, põe seu stop abaixo, o mínimo possível que você quiser fazer. Olha, perceba que o meu stop já está lá em cima, já mudei ele lá para cima, né? Já não perco mais dinheiro nessa operação, porque se ele voltar, eu tenho aí uma situação de proteção da operação, porque ela sentiu antes do ponto que eu esperava que ele fosse sentir. Houve já uma entrada aí de força vendedora antes até daquele ponto de resistência lá em cima, e aí tudo bem. Eu iniciei com uma relação 1 para 1 praticamente, e agora a minha relação é 0 de risco para ganhar aquele tanto lá, R$110.
Então a minha relação ela está favorável para mim. Isso só me dá tranquilidade. E é esse o propósito da operação que a gente tem que fazer todos os dias. Operar não pensando no quanto que você vai ganhar, mas sim pensando no quanto que você pode perder e, se possível, ir mitigando esse tamanho de prejuízo e diminuindo ele ao longo da operação, como foi o caso aqui. Eu coloquei primeiro ponto técnico, né, de 90 e poucos reais lá para baixo, abaixo do fundo, e depois vim subindo ele quando eu percebi que o mercado se manteve lá em cima, não estava subindo e também não estava caindo. Ele está consolidado aí, ó. Você pode olhar aí, já tem 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o quinto candle de 5 minutos, né? Que está se fazendo aí, ou seja, quase meia hora no mesmo patamar de preço, na mesma zona de preço. Então aí ele pode tomar uma outra decisão. O horário também agora vai vir a abertura de Dow Jones, então tudo isso bagunça um pouco. Entram forças aí para buscar buscar fundos para estopar as pessoas e depois voltar. Então eu não quero ficar exposto nessa movimentação se for muito drástica aí para baixo. Eu quero proteger o meu capital, não é nem proteger a operação. A proteção aí é a proteção do capital. Eu quero que eu não perca dinheiro nessa operação. Não importa se eu não ganhar dinheiro, eu não quero perder dinheiro, não. A abertura do Dow Jones se aproximando, ele está batendo na parte inferior, ele acabou me pegando, na parte inferior da zona bipolar. Mas o preço ainda está comprado, porque ele está em zigue-zagues ascendente. Essa daí, então, é a minha visão. Eu já começo a montar de novo uma outra operação, e aí eu começo a montar com scalp para poder aliviar a minha entrada aí, que eu sei que ainda não é 10h30, então pode ser que mude a coisa aí às 10h30, né? Então eu tento aí montar um scalpzinho para aliviar o meu preço médio aí, para eu ficar tranquilo para buscar o meu objetivo lá em cima, ó, que já está lá em cima, mesmo ponto onde estava no início da operação. É nesse movimento que eu acredito, é nisso daí que eu estou acreditando que vai acontecer. Então agora é ficar esperando aí a possibilidade da abertura do mercado e dele jogar o preço para cima novamente, ou enfim, virar aí a tendência, passando a trabalhar abaixo da zona bipolar. Se ele passar para baixo, aí eu vou buscar visões de venda, né? Mas por enquanto a minha visão ainda, enquanto tiver a zona bipolar acesa verde, eu tenho visão de compra. Ah, mas o candle já está trabalhando abaixo dela. Sim, mas ele nem fechou ainda, então a gente precisa de uma movimentação aí voltada para essa visão de compra, enquanto eu tiver com essa cor verde estampada aí no indicador, tá? Essa é a visão que a gente tem que ter operando de forma simples o indicador F34. Eu tenho a proteção financeira ali, ela não está técnica, mas eu vou ficar assistindo a movimentação deste candle, né? Normalmente ele precisa dar uma voltadinha ali na região da zona bipolar para ver se ganha ou não, de fato. Se isso acontecer, aí com certeza na volta aqui para baixo eu tenho que estopar mais curto do que isso. Mas por hora esse stop está aí, mais questão financeira para proteger esse scalpzinho aqui de preço médio. Agora eu já estou com o meu preço médio num ponto abaixo da zona bipolar, né? Perceba que eu estou com o meu objetivo agora até maior do que o objetivo inicial. Estou buscando agora R$121 e tenho aí um stop também bem menor do que o anterior, de R$37. Isso é o scalper, a forma de fazer o scalp que eu uso para poder melhorar a minha situação dentro do trade. E aqui eu fico bem tranquilo. Se tudo der errado, eu perco 37. E se tudo der certo, eu vou ganhar 121. Ou um ou outro. É certo que o 37, dependendo dos candles que fizer aí para cima agora, eu vou movimentar, eu vou diminuir. Então eu torno o meu payoff melhor ainda. Essa é a visão que a gente tem que ter, é o mindset que a gente tem que ter. Com essa mentalidade, seguindo essa visão, nesse parâmetro, a gente protege o capital. Olha aí, agora eu já estou com um 0 a 0 praticamente de novo. Eu não perco mais dinheiro e se tudo der errado, eu saio no 0 a 0. Essa é a mentalidade que a gente tem que ter.
E o que está me mostrando o indicador F34? Que não é para pensar em vendas, é para pensar em compras. E com isso o preço vai trabalhando aí para cima em busca do 121, que é o meu objetivo ali. Poderia ser um pouco mais? Sim, poderia ser um pouco mais, mas ali para mim já está próximo à linha d'água ali de 0% do dia. E é isso que acontece quando você faz uma operação que gasta quase 1h10 aí, né? 9h42 e terminei às 10h36. Não deu nem, não deu nem 1 hora, né? Então são esses os resultados no final do dia aí. Olha o horário aí no final do dia também.